Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025, e nosso irmão Matthew Ho está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima, bom te ver. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Matt, vamos começar com o caso Epstein. Donald Trump estava tão relutante em divulgar os arquivos. E há pessoas por aí argumentando que, se tivessem algo contra Donald Trump, teriam divulgado quando ele era candidato. Você sabe, certo? Afinal, olhando para o comportamento de Trump, toda vez que ele aparece e ataca, é sempre sobre os democratas, nada sobre ele ou os republicanos. Então, na sua opinião, o que se passa na mente de Trump que o deixou tão hesitante? Parece que eles vão divulgar os documentos que você mencionou antes de entrarmos ao vivo. O que está acontecendo, na sua opinião? Acho que um acordo foi feito. Negociações foram concluídas. As condições foram criadas para que o nome de Donald Trump não apareça nesses documentos, ou para que quaisquer documentos que contenham seu nome de alguma forma não sejam incluídos na divulgação, certo? Quero dizer, acho que de alguma forma foi arranjado para que ele seja protegido. Vamos ver. Mas isso explicaria a reviravolta. Sua taxa de aprovação vem caindo e tudo mais. Pode-se dizer que isso tem algo a ver com isso. Sua aprovação caiu, acho que cerca de 5 pontos no último mês ou algo assim. Muitas pessoas o estão culpando pela paralisação, a economia não vai bem e, com licença, há simplesmente um cansaço geral com os maneirismos de Donald Trump, suas ações, seu jeito de falar grande. Big talk and right, but I think the main thing is that likely a deal. Mas eu acho que o principal é que provavelmente foi feito um acordo para garantir que Donald Trump fosse protegido, que o nome dele não fizesse parte disso, que não fosse incluído no conjunto de informações que será divulgado. Além disso, talvez tenham dito a ele: olha, sim, seu nome está lá, mas não é grande coisa. Todo mundo sabe que vocês eram amigos, e não há nada ali que mostre que você fez algo errado. Tipo, sabemos que você mandou para ele um esboço de uma mulher nua em um cartão. E é só isso. Fora isso, você só aparece como alguém que convivia com o cara. Mas não, nenhuma evidência de irregularidade, Donald. Mas, temos o Clinton. Temos o Clinton no Lolita Express com Larry Summers, e você sabe, etc, etc. Então talvez seja isso. Talvez a avaliação seja de que o dano para os democratas vai ser muito pior do que para os republicanos. Isso vai afetar os democratas? Hillary Clinton não vai concorrer à presidência novamente. Bill Clinton certamente não vai. A maioria dos democratas nem sabe quem é Larry Summers, ou algumas dessas outras pessoas, então não faz diferença alguma. Talvez essa também seja a avaliação. Então, sabe, parece que isso está chegando a um ponto crítico. E na Câmara, pouco antes de começarmos a conversar aqui, uma pessoa votou contra. A votação foi de 425 ou 427, algo assim, a 1. John Thune, o líder da maioria no Senado, disse que eles vão fazer isso imediatamente. Talvez até hoje o Senado aprove, então Donald Trump assinaria logo em seguida. Então talvez comecemos a ver alguns desses documentos já amanhã de manhã. Não tenho certeza de quanto tempo o processo leva, mas veremos. Quero dizer, acho que houve uma certa estimativa por parte da Casa Branca, na última semana, em que todas essas coisas se juntaram para dizer, olha, é a coisa politicamente certa para nós, ou a coisa politicamente vantajosa, seguir em frente e permitir que o Partido Republicano faça isso. Porque é isso que explica a votação, sabe? O fato de que apenas 4 republicanos estavam dispostos a assinar para liberar a medida, o presidente da Câmara fez tudo o que pôde para garantir que isso não fosse levado a voto. E agora todos votaram a favor. Quero dizer, apenas alguns dias a estimativa era de que 30, 40, 50 ou 60 republicanos poderiam não votar a favor, não o caucus inteiro. Então veremos. Quer dizer, vamos ver se há algo por trás de tudo isso que possa piorar a situação para os democratas. Porque eu acho que, voltando ao seu ponto anterior,
sobre por que isso não foi revelado antes sobre o Trump. Se ele fez isso e seria algo importante, por que não usaram isso em 2020 ou até em 2024? Acho que existe uma espécie de destruição mútua garantida em tudo isso. O que quer que seja divulgado é prejudicial para os dois lados. Então eles não se machucam. Nós não vamos usar isso contra os republicanos. E os republicanos não querem usar contra os democratas, porque o pessoal deles também está envolvido. Então, quer dizer, talvez tenhamos respostas até amanhã ou no fim da semana. Aqui está o que o irmão de Epstein disse sobre os arquivos. O motivo pelo qual eles vão divulgar essas coisas e o motivo da mudança é que estão higienizando os arquivos. Há uma instalação em Winchester, Virgínia, onde estão limpando os arquivos para remover os nomes dos republicanos. Foi isso que me disse uma fonte bastante confiável. Pronto. Vocês vão entender. Eu não ficaria surpreso em ver todos esses parágrafos redigidos, sabe, sem nada ali. Você fica olhando e pensando, onde estão as informações? Acho que é isso que vai aparecer. Mas às vezes, sabe, muitas vezes você olha para coisas que têm partes redigidas e dá para entender o que está ali, não literalmente ler através, mas pelo contexto você sabe de quem estão falando, certo? A partir de outras informações que você obtém das frases antes e depois, ou simplesmente pela totalidade do documento, dá para entender quem está sendo descrito ou quem foi ocultado. Então talvez isso aconteça. Mas sim, este tem sido... Acho que o caso Epstein é um bom exemplo de que essa é a realidade da política. É disso que o eleitorado, o público, se alimenta. É disso que membros do Congresso, senadores, governadores e legisladores estaduais em todo o país vivem e morrem. São essas histórias, esses contos sensacionalistas. Eu não quero desmerecer isso, porque acho que há uma verdade muito maior na história do Epstein. Isso não é apenas uma história sobre um homem rico, se safando das coisas e etc, etc. É uma história sobre a corrupção generalizada nos Estados Unidos. Não é especificamente sobre a pedofilia, por assim dizer. É uma história mais ampla sobre as elites e como as regras não se aplicam a elas. Como é uma grande classe dominante que se aproveita de sua riqueza, privilégio e status para fazer o que quiser, enquanto o resto do público, enquanto nós, temos que seguir as regras. E acho que é isso que faz as pessoas se sentirem tão conectadas a isso. Sim, há coisas sensacionais nisso. Você sabe, o aspecto sórdido da história. As celebridades envolvidas, os elementos de sexo, todas essas coisas. Claro, isso rende uma ótima minissérie na Netflix. No entanto, há verdades maiores sobre a nossa sociedade aqui. É esse tipo de coisa. É por isso que nossos ancestrais tinham mitos, certo? Se voltarmos e olharmos para as antigas histórias de 2, 3 mil anos atrás, seja na Bíblia, nos escritos dos gregos ou de quem for, elas revelam verdades essenciais sobre quem somos, sobre o que realmente é a nossa sociedade, sobre quem nós, como povo, no fim das contas, realmente somos. E acho que é por isso que isso tem tanta ressonância com tantas pessoas, para além de todos os aspectos sensacionalistas. Matt, como você avaliou a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a força internacional em Gaza e o chamado plano de Donald Trump para uma força internacional lá? Como isso vai afetar a vida das pessoas em Gaza? As pessoas que têm vivido sob uma pressão tremenda, com o genocídio e a destruição, como isso vai influenciar a vida delas? É um novo bem, não quero dizer que seja um novo capítulo. É uma nova parte, certo? Então, como quando você está lendo um livro, isso é como a parte 3 ou 4 que começou há centenas de anos para o povo palestino. E esta é uma nova era. É a colonização em uma nova forma. Não é mais uma única entidade apoiada pelo Ocidente.
Não é mais Israel colonizando a Palestina como uma colônia útil para o Ocidente, para os europeus e os americanos. Na verdade, é o próprio Ocidente colonizando Gaza. É essencialmente o Império dizendo, foi longe demais e agora nós vamos assumir o controle disso. Certamente isso está servindo aos interesses de Israel, mas também aos interesses mais amplos do Ocidente, que começaram há 100 anos com a Declaração Balfour. O que temos aqui é essencialmente a mesma coisa que o mandato britânico, exceto que agora é um mandato americano. Ontem, as Nações Unidas desempenharam o mesmo papel que tiveram após a Primeira Guerra Mundial, quando o Oriente Médio foi dividido e distribuído entre a França e a Grã-Bretanha. Neste caso, isso estava soar quando means its name. No tomais eles melastralas. Acho que isso é uma evidência clara, e eu não gosto de dizer isso, Deus me ajude, de que a resistência palestina foi derrotada neste caso. Isso não significa que tenha sido derrotada totalmente, mas é uma derrota no sentido do que ela tentava alcançar nos últimos anos com o dilúvio de Al-Aqsa, certo? Quero dizer, essa campanha em Gaza tentava fazer algo para abalar o status quo da ocupação sob a qual os palestinos vivem há décadas. Podemos ver que essa estratégia foi derrotada, porque agora numa ocupação israelense, há uma ocupação internacional. E como eu disse, isso está fazendo o jogo de Israel. Acho que um dos piores aspectos disso, e algo que na minha opinião não está sendo discutido o suficiente, é que isso na prática separa Gaza da Cisjordânia. Isso na prática retira Gaza do conjunto que forma a Palestina. E, portanto, a ideia de um Estado palestino torna-se agora uma realização muito mais complicada e muito mais distante, porque Gaza, a Cisjordânia e a Oriente serão colocadas em caixas separadas, terão critérios separados, métricas separadas. Haverá caixas separadas, para eles marcarem, certo, a fim de alcançar a condição de Estado. E nós sabemos que essa promessa de criação de um Estado é uma farsa. Sabemos que isso é algo impossível de se alcançar. Mas é isso que dá cobertura a todos esses países ao redor do mundo que nos últimos 2 anos têm batido na mesa e gritado sobre o genocídio, para agora dizerem certo, de volta ao normal. Não precisamos realmente. Sabe, isso dá aos países, que supostamente eram solidários, que todos votaram a favor da criação do Estado palestino na ONU, a cobertura de que precisam. Isso diz, certo, há uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que tem um caminho para a criação de um Estado. Isso é suficiente para nós. Podemos dizer que fizemos nossa parte, que estamos agindo de boa fé, certo? Enquanto viram as costas aos palestinos. Sabe, as pessoas leram a declaração que o Hamas divulgou no domingo sobre a votação iminente no Conselho de Segurança, especificamente dirigida à Argélia, e basicamente pedindo que a Argélia permanecesse fiel aos seus princípios, fiel ao seu passado revolucionário, fiel como um país comprometido com a liberdade da ocupação, por causa do que os próprios argelinos viveram. Que não virassem as costas aos palestinos. E o que os argelinos fizeram? Viraram as costas aos palestinos. Quero dizer, nos últimos anos, enquanto ocorre um genocídio, e essas nações demonstram, se manifestam e, em alguns casos, adotam políticas e ações em grande parte simbólicas quando chega o momento de uma resolução, é isso que se entrega. E o que temos efetivamente é uma Gaza colonizada sob o Império Americano, sob o imperador americano, Donald Trump. Eles querem colocar 20 mil tropas em Gaza até janeiro de 2026. Estão falando sobre Egito, Indonésia, Turquia, você escolhe. E Netanyahu disse que a Turquia não pode fazer parte disso. Então, como isso está indo? Não sei se vão substituir a Turquia por outro país. Como isso está indo? Você vê algum tipo de diferença entre Israel e Turquia neste momento específico com o que está acontecendo em Gaza? Não estou falando da Síria. Sabemos,
que está kogue condescende na Síria. Yeah, yeah, yeah. We don't, Mas e quanto a Gaza? Eu consigo entender os israelenses e até concordar com eles, mas certamente eles veem a Turquia como sua maior concorrente, certo? Eles veem a Turquia como a nação com a qual mais precisam ter cuidado. E isso ficou evidente ao longo do último ano. Não sei se realmente aconteceu, mas houve um projeto de lei no Knesset para criar um comitê que estudasse o que Israel precisa fazer para se preparar para uma guerra com a Turquia. Certamente, você acabou de mencionar a Síria e o Líbano, é claro. Mas a ideia de que os turcos sunitas se alinhem com os palestinos sunitas é algo que, à primeira vista, os israelenses dizem, não, não queremos isso. As aspirações da Turquia mudaram, de ser não apenas uma líder ou potência regional, mas eventualmente uma potência mundial. Os turcos têm essa aspiração. Um falastrão como Erdogan, ok, podemos revirar os olhos e esperar que ele não faça nada, mas ele vai ter 10, 20 mil soldados na nossa fronteira e eles vão se aproximar dos palestinos. Com base em tudo o que disseram, nos sentimentos da população turca, em como as coisas estão se alinhando aqui em termos de dinâmica de poder. E a Turquia é nossa rival. Não queremos eles lá. Então dá para entender os israelenses de uma perspectiva geopolítica, dizendo não, a Turquia não vai ser incluída nisso. As outras nações que foram mencionadas, como Indonésia, Paquistão, os Emirados já desistiram. Acho que a Malásia também estava incluída nisso. Mas essas outras nações árabes e muçulmanas... Acho que o Thiawe sobre o Azerbaijão faz parte disso. O Azerbaijão foi outro. Sim, é isso mesmo. O que seria problemático para os israelenses, porque os azerbaijanos estão alinhados com os turcos. Há uma cooperação muito próxima ali, especialmente em assuntos militares e de inteligência, certo? Então veja, a questão para esses outros países com os quais Israel parece estar de acordo é que eles não estão se comprometendo a desarmar o Hamas. Eles disseram, olha, iremos para lá para manter a paz. Estaremos lá como forças de paz, mas não vamos entrar para tentar tirar as armas do Hamas. Não vamos entrar lá para lutar contra a resistência palestina, que é o que aconteceria. O Hamas afirmou que só entregará suas armas permanentemente quando houver um caminho real para a criação de um Estado. Essencialmente, apenas quando não precisarem mais de suas armas. E essas armas são parte integrante da resistência palestina. Os palestinos, é claro, têm, segundo o direito internacional, e eu diria também segundo o direito natural, o direito de resistir à ocupação. Então, se você tira essas armas deles, quero dizer, o que se repete vez após vez é a humilhação aqui. A humilhação do povo palestino. Privá-los da capacidade de resistir é, acredito, uma humilhação que iria longe demais. Portanto, essa força internacional de estabilização, com base em tudo que podemos ver até agora, recebemos um pouco mais de detalhes com essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, mas ainda é algo bastante vago. A ideia seria que eles entrassem na parte de Gaza, que não está sob controle israelense, e derrotassem o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e os outros grupos de resistência. Desarmassem os palestinos e depois os policiariam. Acho que essas outras nações estão dizendo, não foi para isso que nos comprometemos. Isso não é algo com que iremos nos comprometer. Nós nos comprometemos a ajudá-los a reconstruir seus hospitais, reconstruir suas ruas e construir complexos de apartamentos, etc. Mas não iremos até lá para fazer isso. Ainda assim, isso é essencialmente uma parte fundamental dessa força internacional de estabilização, que supostamente é uma parte integrante de todo o plano. Mas então surgiram relatos durante o fim de semana de que o governo Trump poderia pular a força internacional de estabilização. Nesse ponto, acho que voltamos à ideia de que Gaza simplesmente se torna um campo de concentração, o que acredito ser, em última análise, o que os israelenses querem, e provavelmente o que vai acontecer. Assim, cerca de 45% de Gaza não será ocupado pelos israelenses.
E é lá que 95% dos palestinos terão de viver. E essa área não inclui as melhores terras, os recursos hídricos, as terras agrícolas e assim por diante. Eles ficarão presos, essencialmente, em um campo de concentração menor do que antes. E acho que é assim que isso vai se desenrolar. Já vimos os Estados Unidos dizerem que vão começar a reconstrução nas áreas controladas por Israel. Então essa ideia de, uau, ok, é isso que vai acontecer. Os palestinos vão ficar presos nesses 45% de Gaza, os israelenses vão controlar os outros 55%, que por acaso são as melhores terras. E você está dizendo que é porque as condições não são adequadas. Nós nem temos certeza de quais são essas condições, mas tenho certeza de que os americanos vão nos contar depois. Mas vamos começar a reconstrução, porque as condições não são adequadas. Vamos começar a reconstrução na parte israelense. E então, vamos erguer as Trump Towers e o cassino, e trazer os colonos com seus trailers, e por aí vai. Tipo, uau. Caramba, isso parece uma grande armação desde o início. Parece que a farsa que todos dissemos que era, está começando a ser encenada. Certo? Quero dizer, acho que é isso que estamos enfrentando aqui, e é isso que os palestinos sabem. E agora eles estão humilhados por isso. Foram abandonados pelo mundo neste século. Essencialmente, o que podem fazer? O que vai acontecer com eles? Este é um momento realmente sombrio para os palestinos, especialmente depois dos últimos 2 anos de sacrifício. A estratégia falhou. Ou pelo menos parece, neste momento, ter falhado. Espero estar errado. Talvez algo aconteça que mude isso. Mas parece que eles estão em uma situação pior do que há 2 anos, o que já é dizer muito, porque há 2 anos eles já estavam em uma situação terrível, vivendo naquele campo de concentração que chamamos de faixa de Gaza. Sabe o que me impressiona? Você pode considerar o caso de Gaza e da Cisjordânia. E também pode ir além disso, para a parte sul do Líbano, a parte sul da Síria, porque toda a região está tão interligada. Todas essas áreas estão ligadas ao que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. E veja, justamente na noite passada soubemos que os israelenses estão atacando a parte sul do Líbano. Eles estão destruindo tudo. Tratores, equipamentos pesados, no sul, tentando reconstruir a área. Mas como é possível trazer algum tipo de calma, algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de reconstrução para a região, sem abordar a parte sul da Síria e a parte sul do Líbano? Porque se algo acontecer nessa frente, isso influenciaria enormemente a situação em Gaza. Não vejo como isso poderia ser isolado das outras regiões. Não. E certamente para os israelenses tudo está conectado. Quero dizer, Benjamin Netanyahu pode descrevê-la como uma guerra em 7 frentes, mas ela está conectada de muitas maneiras. O eixo da resistência pode estar muito enfraquecido, praticamente quebrado, mas, ainda assim, era um eixo. E a razão pela qual era um eixo é porque a agressão de Israel, suas ambições na região, afetavam todas aquelas nações. Para os israelenses, não se pode ter uma política para a Cisjordânia sem ter uma política para Gaza. Mesmo que, digamos, eles estivessem divididos, mesmo que o povo de Gaza fosse diferente do povo da Cisjordânia, e não são o mesmo povo, mas mesmo que fosse o caso, não se poderia ter uma sem a outra. E o mesmo vale para o seu ponto sobre o Líbano e a Síria. Não se pode ter uma política para a Cisjordânia sem algum modo de controlar o que está acontecendo no Líbano e na Síria. Simplesmente não dá. Quero dizer, esses são esforços de apoio, essencialmente, ao que será a anexação da Cisjordânia. Então, quando você observa o que está acontecendo na Síria e no Líbano, seja a destruição de qualquer tipo de resistência a Israel, como o Hezbollah, ou o Antir sírio, ou o atual governo sírio. O desejo dos israelenses de ter zonas de amortecimento controladas, essencialmente, se alinha muito bem com o desejo de muitos sionistas por uma grande Israel. So both in a kind of a more secular
Então, tanto em uma visão mais secular de dominação regional, quanto na visão bíblica, ou quase bíblica, de uma grande Israel, existe esse entendimento de que precisamos ter essas áreas no Líbano e na Síria para proteger nossos flancos. E quando entramos na Cisjordânia, a maioria dos problemas em termos de os palestinos receberem apoio, logística, finanças, armas, pessoas, etc., as chamadas linhas de rato, virá através da Síria e do Líbano. É aí que precisamos concentrar nossos esforços, para garantir que ao anexarmos a Cisjordânia e conduzirmos nossas operações lá, os palestinos não recebam nenhum apoio, porque podemos confiar em nosso amigo, o rei Hussein, para fazer a sua parte na Jordânia. King Hussein is going to do his part in Jordan. We know that that's where that's going to go. We know that the Jordanians. Nós sabemos que é para lá que isso vai. Sabemos que os jordanianos farão tudo o que puderem para garantir que os israelenses sejam bem-sucedidos quando anexarem a Cisjordânia. Por isso, eles não precisam se preocupar com isso. Mas com a Síria e o Líbano, precisaram. E como eu disse, isso também se alinha bem com a visão sionista da Grande Israel. Porque nos mapas deles, a Grande Israel vai além de Beirute. Inclui Damasco e se estende até o Eufrates, certo? Vemos soldados israelenses com aqueles emblemas nos ombros que dizem do Nilo ao Eufrates. E você sabe essa realidade. Vá até as fronteiras do Irã. Basicamente, sim. Quer dizer, basicamente, sim. É quase isso. Quase isso, sabe? E veja, é por isso que os egípcios precisam estar muito atentos e jogar suas cartas corretamente. Porque, de novo, sim, vai do Nilo ao Eufrates. Os israelenses já lançaram uma guerra para tomar o Sinai. Eles farão isso de novo. Na verdade, nem deveria dizer isso. Eles já fizeram isso algumas vezes, certo? Fizeram sim. Tomaram o Suez. Foi em 56 e depois na Guerra de 67. Então, farão de novo. Acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. Então sim, quero dizer, está tudo conectado. É assim que os israelenses veem a situação. É assim que devemos entendê-la. Mesmo o Irã, o grande bicho-papão, o país sobre o qual Netanyahu tem alertado o mundo há 30 anos, dizendo que é preciso temê-los, que vão destruir o mundo inteiro, que são malignos e assim por diante, ainda é secundário para os israelenses quando se trata da prioridade de conquistar a Cisjordânia. Gaza é secundária em relação à Cisjordânia. Sabe, esse é o objetivo, essa é a joia. Essa é Jerusalém. Neste caso, literalmente Jerusalém. Matt, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia, os europeus estão tomando novas... Acordos com o governo, com a administração de Zelensky. Enquanto isso, na grande mídia, principalmente nos Estados Unidos, estão tentando dizer que a administração de Zelensky está envolvida em grande corrupção na Ucrânia. Mas, por outro lado, os europeus estão fazendo acordos com Zelensky. Duas políticas diferentes em relação à Ucrânia. De um lado, parece que os Estados Unidos querem a remoção de Zelensky, enquanto os europeus não querem que ele seja removido. Então, o que está acontecendo agora na Ucrânia com a situação de Zelensky? É isso mesmo? Os Estados Unidos não estão mais interessados em que Zelensky permaneça no poder na Ucrânia? Esta administração não tem ligação com Zelensky, da mesma forma que a administração Biden tinha. Para a administração Biden e para os europeus que continuam nesse caminho, Zelensky era sua criatura, ou sua criação, se preferir. Ele era o Winston Churchill do século XXI para eles. Era o Hamid Karzai deles, 20 anos depois. Era esse homem carismático e simpático, um homem do povo que se levantava contra a tirania, certo? Que se opunha ao autoritarismo, ao grande regime ditatorial de Vladimir Putin. Da mesma forma que Hamid Karzai foi usado contra o Talibã e a Al-Qaeda, certo? Aqui estava esse homem instruído, humilde e bem vestido, porque isso sempre foi algo muito comentado sobre Karzai, o quão bem vestido ele era. Acho que a revista Time, ou alguém disse que ele é o líder mais bem vestido do mundo, ou algo assim. Uma loucura. Mas essa ideia de que você precisa ter uma personalidade, de que precisa se personificar,
Foi isso que Zelensky fez para o governo Biden e para os europeus. O governo Trump não tem nenhum investimento nisso. Trump não tem afinidade nem conexão com um cara como Zelensky, embora Zelensky seja corrupto até a medula. Ele não é o tipo de corrupto de Trump. Hoje, vimos Trump sentado ao lado do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, os dois sorrindo, rindo, dando tapinhas nas costas um do outro, simplesmente curtindo estar na presença de alguém com quem tem tanta afinidade. Zelensky não é do mesmo tipo que Trump. Talvez seja porque Zelensky foi moldado pelos europeus, e no caso de Trump, ele foi moldado por Biden. Então, para Trump, ele parece falso ou uma farsa, certo? Não sei, talvez seja apenas a forma como Trump pensa sobre essas coisas. Mas certamente os europeus querem manter Zelensky porque ele é a personificação de sua identidade política. Esses líderes europeus, aqueles em cargos nacionais, estão lutando para se manter enquanto seus países continuam a se deteriorar, com problemas de moradia e saúde, desigualdade salarial, questões de qualidade de vida, imigração, o que você quiser citar. Quality of life issues, immigration issues, you name it. This war against Russia is all they Essa guerra contra a Rússia é tudo que eles têm para lhes dar algum tipo de identidade política. E claro, para a UE, para Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, esse é o caminho para alcançar isso. A guerra na Ucrânia é o veículo para impulsionar a União Europeia. É assim que eles podem realmente conseguir um exército europeu. Sabe, já disse isso antes. Tenho certeza de que Ursula von der Leyen vai para a cama à noite sonhando em ser a primeira comandante-chefe do exército da União Europeia. Então, sabe, Zelensky é importante nesse sentido. O problema também, o problema prático para os europeus, é que se perderem Zelensky, quem terão em seu lugar? Você vai acabar com alguém que você não consegue controlar. Vai acabar com alguém da ala direita, um ultranacionalista. Vai ser alguém que, como diriam as pessoas de Zelensky, se sente com direito a certas coisas, mas de uma forma diferente. Esses ultranacionalistas chegariam esperando que a Europa estivesse aos seus pés. Veja, Zelensky está disposto a ir e cantar por seu jantar. Mas se um desses ultranacionalistas de extrema-direita chegar ao poder, isso não vai acontecer. E será alguém que você não consegue controlar. Então acho que perder Zelensky é um grande medo para os europeus, por esses dois motivos. Não sei se você viu a Kaja Kallas se manifestando, falando sobre como a Ursula von der Leyen quer concentrar todo o poder em suas próprias mãos. Sabe, parece que estão surgindo algumas divergências entre a Ursula von der Leyen e a Kaja Kallas. Os megalomania não gostam de compartilhar o poder. Mas a Europa é tão... Na semana passada, você se lembra que falamos sobre como a França está preocupada com a Alemanha? Sabe, reconstruindo suas forças armadas. Parece-me que à medida que os Estados Unidos, de alguma forma, perdem o interesse pela Europa, eles não conseguem permanecer unidos se os Estados Unidos não estiverem lá para mantê-los juntos. Acho que essa é uma observação realmente excelente, Nima, certo? Então, antes, quando vocês eram vassalos padrão sob o Império Padrão, o Império estava no comando, os americanos estavam no comando. Todo mundo sabia que se fosse tomar uma decisão que afetasse os americanos de alguma forma, era preciso pegar o telefone e ligar para Washington, D.C. Há uma ótima série dinamarquesa sobre uma primeira-ministra chamada Borgen, e você vê isso acontecer ao longo da série. Surge algo envolvendo os americanos, e eles precisam ligar para a embaixada americana ou para Washington. Sabe, quero dizer, esse reconhecimento da hierarquia. Se os Estados Unidos saem, ou se os Estados Unidos dão mais, soltam a coleira, por assim dizer, dão mais liberdade a eles. Então, quem está no comando? Acho que assim como em ocupações tradicionais ou impérios coloniais, onde há de fato uma força ocupante, quando ela vai embora, surge um vácuo. Escolha um exemplo da história.
Seja a Índia, a Iugoslávia, a queda e dissolução da União Soviética. Escolha o seu exemplo. Todos estão aí, entende? Então acho que é isso que estamos vendo aqui. Essas nações europeias estão começando a perceber que, veja, os americanos não vão mais ser um império sobre nós como foram antes, e que teremos de construir nossa própria hierarquia dentro da UEP. Quem vai estar no topo? Acho que é isso que estamos vendo. So I think that's what we're seeing. Yeah. Who's going to be at the top? Do you feel that Quem vai ficar no topo? Você acha que afinal o Reino Unido vai ser o mais... Bem, eles não fazem parte da União Europeia, mas sabemos como eles conseguem fazer o que quiserem. Eu não sei qual é a influência deles, porque seja lá o que apresentem, conseguem convencer a Alemanha e a França com suas políticas em relação à Ucrânia, porque são eles que estão conduzindo isso. O principal ator na Ucrânia, na minha opinião, é o Reino Unido. Certo, é. Eles não fazem parte da União Europeia, mas têm muita influência sobre a Alemanha. E você se lembra de quando essa guerra começou? Estávamos falando sobre a Polônia e as políticas polonesas. O governo da Polônia e suas políticas em relação à Rússia e à Ucrânia. Mas eles já não estão mais nessa posição. They're not there anymore. Yeah, well, I think first of all these countries in Bem, eu acho que, antes de tudo, todos esses países da Europa, especialmente os principais, nenhum deles está implementando políticas que realmente os coloquem no topo do continente. Todos estão adotando políticas que só vão levá-los a uma deterioração ainda maior. Todos estão dispostos a assumir dívidas enormes para financiar uma guerra por procuração. Todos estão dispostos a assumir dívidas enormes para expandir ainda mais seus exércitos, certo? Em vez de cuidar de seu próprio povo, eles têm essa compreensão, ou essa crença, como tantos líderes mundiais têm. E sentado aqui nos Estados Unidos, eu também lanço essa pedra. Mas muitos acreditam que poder e força vêm da ação externa, que uma nação é forte porque é capaz de enviar um exército para o exterior e travar uma guerra. E é isso que te torna forte. A realidade é que, como a história mostra, isso não é o que te torna forte. Isso, no fim das contas, é o que te torna fraco. É o que, em última instância, leva à sua derrota e à sua ruína. Você pode ter um bom desempenho por um tempo, mas eventualmente vai se sobrecarregar. E por que está investindo nisso? Não investindo no seu povo, não investindo na sua infraestrutura, não investindo na sua própria indústria, e assim por diante. Você vai se enfraquecer, porque a força de uma nação vem do seu povo, certo? E a força do povo vem do que eles, sua sociedade e seu governo investem neles mesmos, certo? Então seja em educação, infraestrutura, saúde, sabe, todas essas coisas. E então você observa a forma como os europeus estão conduzindo suas políticas, e depois a mania, a insanidade, que domina os líderes europeus em todo o continente. Você sabe, as pessoas provavelmente viram, ou talvez tenham visto na semana passada, que havia parlamentares noruegueses que queriam usar o Fundo Soberano da Noruega para garantir de forma independente o empréstimo de 160 bilhões de dólares da União Europeia para a Ucrânia. O que é tão insano nisso é que, novamente, trata-se de um empréstimo europeu. A Noruega nem sequer faz parte da União Europeia. E havia parlamentares noruegueses tão tomados pelo militarismo, tão movidos pela perspectiva da guerra, que querem usar a riqueza soberana da Noruega, o que mantém o país como um dos melhores lugares do mundo para se viver. Eles querem tirar isso do povo norueguês e entregá-lo à União Europeia. Novamente, mesmo que a Noruega não seja membro da Europeia, a fim de continuando a procuração de vencer. Quer dizer, a doença, a loucura, estou tentando encontrar a palavra certa para descrever o quão horrível tudo isso é. As pessoas também podem estar acompanhando toda essa conversa sobre a UI, conceder esse grande empréstimo, novamente, um empréstimo de 160 bilhões de dólares para a Ucrânia, para financiar o país, porque a Ucrânia não vai conseguir se sustentar sozinha. Ela precisa de cerca de 150 bilhões de dólares no próximo ano, e só consegue fornecer menos da metade disso.
Caso contrário, o país vai à falência. E isso não é apenas para operações militares, é para manter a iluminação pública, pagar aposentadorias. Isso é para manter o país funcionando. Se você não fizer isso, o que estará arriscando então? Quem se importa com um colapso militar, se você vai ter um colapso político e econômico que derrubará esse castelo de cartas? Mas a insanidade em toda a Europa, onde von der Leyen então diz aos belgas, porque a ideia é que eles vão conseguir esse empréstimo de 160 bilhões de dólares, tomando os ativos russos congelados, a maioria dos quais está na Bélgica, especialmente em um banco cujo nome todos nós conhecemos, Euroclear, certo? Todos nós conhecemos esse nome agora. Então, von der Leyen escreve essa carta no fim de semana para vários líderes europeus, incluindo os belgas, basicamente dizendo a eles para não se preocuparem com os acordos existentes. Não se preocupe com o direito internacional. Basta romper seu contrato com os russos e nós daremos cobertura. De novo, essas são as mesmas pessoas que vivem falando sobre o Estado de Direito. As mesmas que se exaltam quando Jake Sullivan ou Tony Blinken falam sobre a ordem baseada em regras. E aí vem a von der Leyen dizendo aos belgas para violarem a lei. É só pegar aquele dinheiro da Rússia. É só roubar, certo? Quero dizer, esse tipo de coisa, quando você analisa e vê mais detalhes, é simplesmente incrível, Nima. Isso é insano. Há essa crença entre os europeus de que a Rússia vai perder a guerra. Então vamos continuar nesse tema do empréstimo e nessa ideia de que a Rússia vai perder a guerra. E então, depois que perder a guerra, esse empréstimo será pago por meio de reparações russas, certo? Quero dizer, é absolutamente insano. Mas essa é a política da Huawei. É assim que eles falam sobre esse empréstimo. Essa é a suposição com a qual estão trabalhando. E não é só a Huawei, é também o Fundo Monetário Internacional. Porque o que eles também estão considerando, a suposição é, e juro que isso é verdade, tanto a Huawei quanto o FMI, uma de suas premissas orientadoras ao discutir como sustentar a Ucrânia, como financiá-la, como evitar que colapse, como conseguir os 160 bilhões de dólares para eles nos próximos 2 anos. Uma de suas suposições é que até 2026 a Rússia terá encerrado a guerra, presumivelmente por derrota, certo? Mas é isso que essas pessoas realmente acreditam. Ou elas estão tão perdidas, com a realidade tão distorcida, são, como C. Wright Mills as chamou, os realistas malucos, certo? Ou estão tão desconectadas da realidade que realmente acham que a Ucrânia venceu a guerra, ou são tão corruptas, tão gananciosas, tão maníacas, que ficam felizes em mentir sobre isso para conseguir o que querem agora, que é mais dinheiro para sua guerra por procuração. E esse é o estado da Europa. E em grande medida, era o estado dos democratas no ano passado, nessa mesma época. Não estou dizendo que os democratas são piores do que o governo Trump, porque certamente todos sabemos que este governo também tem suas próprias questões que deveriam nos tirar o sono. Na verdade, hoje ouvimos o ministro das Finanças da Rússia. Ele disse que estão preparando medidas semelhantes caso haja confisco de ativos russos. Quando eles falam desse jeito, parece que algo está acontecendo. Antes de tudo, está claro que tomar ativos dessa forma, desse jeito, é ilegal. A Corte Internacional de Justiça já decidiu sobre isso. Existem tratados, existem contratos, essencialmente acordos entre a Euroclear e os russos, que tornam algo assim ilegal, certo? Seria criminoso, seria roubo. Não há discussão sobre isso. Os europeus têm todo esse raciocínio falacioso. Sabe, você lê o argumento deles sobre por que isso não seria ilegal, e parece algo que Donald Trump diria, para ser honesto. Mas além de ser ilegal e de os belgas estarem expostos a esse risco, há também o fato de que os russos têm, segundo eles, mais ou menos a mesma quantidade de ativos europeus quanto os europeus têm de ativos russos. Então por que arriscar isso? Entende? Os europeus, bem, não está claro o que eles estão pensando.
You know what? You're the Europeans. I mean, say it's not sure. Say the Russians only have half of what the Europeans have. Digamos que os russos tenham apenas metade do que os europeus têm. Ainda assim, estamos falando de 150 bilhões de dólares em ativos. Os europeus afirmam ter 300 bilhões em ativos russos. Por que você arriscaria isso, sabe? Mas é novamente, a mania, a ganância, a sede de sangue, a vaidade dessas pessoas na Europa, que preferem fazer de tudo para manter essa guerra por procuração impossível de vencer, porque isso é o que mais lhes convém no momento imediato. Arriscar não apenas perder essa guerra, mas também perder 150 bilhões, ou 300 bilhões, ou quaisquer ativos europeus que os russos controlem. Isso é uma loucura absoluta. É uma completa loucura. E nós temos um tipo diferente de loucura com Donald Trump. Mas essa era a mesma loucura da administração Biden. Sim. Na semana passada, nós soubemos, acho que até comentamos sobre isso, que Marco Rubio declarou que as sanções não estão funcionando e que não há mais nada a fazer contra a Rússia. E então, 2 dias atrás, Donald Trump disse que concorda totalmente com novas sanções à Rússia. O único problema é que ele sugeriu incluir o Irã na lista e aplicar sanções a eles, mas não vê problema algum nas sanções contra a Rússia. Por que ele é assim? Porque, se eu estivesse na Rússia, se eu me colocasse no lugar dos russos e observasse o que está acontecendo com o governo Trump, Donald Trump diz uma coisa e Rubio diz outra. Donald Trump says something, Rubio says something different. Why is he not putting out the way that Por que ele não está colocando a questão da forma como o Rubio estava falando, dizendo que as sanções não estão funcionando? Qual é o sentido de impor mais sanções à Rússia? E como você vê o papel de Donald Trump nisso tudo? É meio impressionante como ele está se afastando de Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie e desse grupo, e se aproximando de Lindsey Graham, que parece ser o cérebro por trás dessas novas sanções contra a Rússia. Bem, a realidade é que as pessoas que Trump colocou ao seu redor no governo são muito mais parecidas com Lindsey Graham do que com Thomas Massie. Trump se cercou de neoconservadores, seja Rubio, Hegseth, Scott Bessent ou Mike Waltz, que agora está lá na ONU. Lembre-se, ele foi conselheiro de segurança nacional de Trump, e assim por diante. J.D. Vance, pode-se argumentar, está mais próximo de Thomas Massie do que de Lindsey Graham. Embora eu não queira colocar Vance nem de longe na mesma categoria que Massie, porque não acredito que Massie jamais teria qualquer envolvimento com a Palantir, certo? E com o estado de vigilância, bem como com o Vale do Silício e toda a corrupção que vem disso. Mas eu acho que, para Donald Trump também, muito disso é pessoal. Até que ponto essa ideia de que vamos aplicar as tarifas de 500% ou sanções do Lindsey Graham a esses países é porque Trump está irritado com Vladimir Putin? Toda vez que Trump aborda esse assunto, ele precisa se desculpar por não ter fechado o acordo. Ele disse que fecharia o acordo no primeiro dia, ou algo assim. Ouvindo-o hoje com o MBS, ele está sempre falando sobre como fez 7 ou 8 acordos de paz nos últimos 10 meses, ou algo do tipo. E ele sempre precisa se desculpar. Tipo, achei que teria resolvido a questão entre Ucrânia e Rússia muito antes, mas está levando mais tempo do que eu imaginava. Tipo, ele está sempre tendo que se desculpar. E quanto disso é só ele estar irritado com a situação. Então ele está disposto a ouvir aqueles que apresentam as opções mais enérgicas, mais violentas, mais retaliatórias, as mais poderosas. Ele quer resolver isso. Isso faz parte da questão, sabe? Se você tem uma mente conspiratória, pode dizer que Trump está sendo comprado por aqueles que apostam contra o Império Americano. Que ao tomar essas ações, ele está apenas acelerando, apenas apressando o declínio do domínio econômico, monetário e financeiro dos Estados Unidos no mundo. Quero dizer, volte 80 anos e veja o que os Estados Unidos conquistaram após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, com Bretton Woods, nós escrevemos a ordem financeira do mundo, escrevemos sua ordem econômica, estabelecemos a ordem monetária mundial em nosso benefício.
E agora, 80 anos depois, temos um país que simplesmente está jogando tudo isso fora. E agora Donald Trump parece estar fazendo tudo o que pode para apressar, para acelerar, que as nações ao redor do mundo encontrem alternativas aos americanos, certo? Você observa isso e pensa, por que não fariam isso? Sim, eu sei que o BRICS tecnicamente não está desenvolvendo uma alternativa ao dólar americano, e que suas transações são todas internas, e assim por diante. E que o fim da supremacia do dólar, ou do dólar americano como moeda de reserva mundial, ainda está distante, sabe? Especialmente porque o BRICS não parece querer alcançar isso agora. Mas olhando para essa situação, você se pergunta, por que eles não mudariam de ideia? Por que, na próxima reunião do BRICS no ano que vem, eles não diriam, certo, agora vamos criar nossa própria moeda para competir com o dólar americano, certo? Não apenas algo usado para transações internas entre os membros do BRICS. Porque ao observar isso, você pensa, uau, eles podem fazer isso conosco. Os americanos podem fazer isso com qualquer um. Essas sanções, que são violações do direito internacional, aliás, também estão minando o pouco que resta da ordem internacional, das instituições internacionais. Quer dizer, é o toque de finados das Nações Unidas, semelhante ao sistema de Bretton Woods, mas o sistema da ONU continua soando cada vez mais alto. E veja, há diferentes causas ou razões, e algumas são as mesmas, mas está acontecendo. Então você olha para isso e se pergunta, por quê? Se for bem sucedido, se essas tarifas realmente entrarem em vigor, ou mesmo as tarifas americanas mais recentes sobre as empresas russas de combustíveis fósseis, que obrigam os russos a vender seu petróleo com um grande desconto, isso pode ter um efeito sobre a Rússia. Isso poderia significar que os russos tentem encerrar a guerra mais cedo do que fariam de outra forma. Talvez, se a Índia reduzir suas compras de petróleo russo, se os chineses fizerem o mesmo. E há alguns indícios de que isso pode estar acontecendo. Vamos descobrir mais no final do mês, quando isso entrar em vigor. Mas veja, isso realmente tem um efeito. Por que os russos não diriam simplesmente, certo, precisamos terminar essas coisas agora? Ou porque os russos, como estávamos falando antes, com os europeus confiscando seus ativos congelados, não diriam, tudo bem, faremos o mesmo. Por que os russos não encontrariam uma maneira de retaliar contra os americanos e os europeus para dificultar as coisas para eles também? Sabe, quero dizer, a idiotice disso. A recusa em olhar 2, 3 ou 4 passos à frente. A recusa em reconhecer que o inimigo também tem voz, que ele decide como vai reagir a nós. Essas pessoas em Washington DC e Nima planejam tudo em linha reta. Elas não pensam 2, 3 ou 4 passos à frente. Estão sempre pensando em como cada passo será um sucesso e como tudo vai terminar em uma vitória definitiva. E claro, para os americanos, é muito comum pensar em termos de vitória, como se houvesse um fim da história. Tipo, chegaremos a um ponto em que imporemos essas sanções. Elas atingirão a economia russa com tanta força, a economia russa vai sofrer, e então, sabe, etc, etc. Tudo acabará com, sei lá, a personalidade russa mais querida pelos Estados Unidos, seja lá quem for, sentada na cadeira de Putin. Mas não há reflexão, não há conversa. É considerado herético sugerir nos Estados Unidos que as coisas possam não acontecer dessa forma. E falo por experiência própria. Já estive envolvido em situações assim. Eu vi isso acontecer. Posso dizer que em mais de 20 e poucos anos participando desse tipo de coisa, vi apenas uma equipe vermelha honesta. Só uma. Só isso. Lembro-me, voltando ainda mais no tempo, da primeira vez que participei de um jogo de guerra como segundo tenente. Eu nem era primeiro tenente ainda. Era segundo tenente. Participei de um jogo de guerra sobre a Coreia. E não tínhamos pontes suficientes para construir. Basicamente, o plano de guerra americano para a Coreia é que depois que os norte-coreanos atacam, é sempre assim que a história se desenrola. O enredo dos jogos de guerra americanos é que os norte-coreanos atacam e então os Estados Unidos e a Coreia do Sul os contêm.
Os americanos enviam reforços e, em seguida, avançamos para o norte da Coreia para tirar o governo norte-coreano do poder. Então, nesse jogo de guerra, estamos na parte em que avançamos para o norte da Coreia. É o meu primeiro jogo de guerra como segundo-tenente e estou do lado norte-coreano. Enquanto os norte-coreanos enfrentam o avanço americano pela península, eu digo, sabe, como engenheiro, vamos explodir esta ponte e esta ponte, sabendo quantas pontes os americanos teriam que construir. E o que eles fazem? Eles resolvem magicamente, como chamávamos. E de repente, os americanos têm todas essas outras pontes. Quero dizer, é assim que a mente americana funciona. Se surgirem quaisquer problemas, bem, essas são coisas apontadas por pessoas que ou não acreditam ou não entendem realmente o que está acontecendo. Sabe, ou não estão a bordo, não fazem parte do time e por aí vai. E é assim que você acaba nessa situação, em que eu pensei que a guerra entre Rússia e Ucrânia deveria ter terminado no verão de 2022. Eu pensei que a economia russa já teria colapsado até lá. A Rússia não deveria ter ficado sem mísseis em maio de 2022? Sabe? E as pessoas acreditaram nisso. E é por isso que um cara como eu, ou muitos dos meus colegas, diz: nós nem trabalhamos em Washington, nós nem moramos em Washington, D.C. E alguém como você, é claro, também seria persona non grata, assim como eu diria a grande maioria das boas pessoas que estão nos assistindo e ouvindo agora. Sabe, de certa forma, é realmente assustador para muitos países ao redor do mundo ver o que está acontecendo com a Rússia. Porque a Rússia, se você olhar para o país, produz tudo o que precisa para sobreviver. Esse não é o caso de muitos outros países. E eles estão, na minha opinião, muito assustados com o que está acontecendo. É por isso que estão se aproximando do BRICS. Estão indo nessa direção porque sabem que se os Estados Unidos se voltarem contra eles, como poderiam sobreviver a esse tipo de ataque? A pressão econômica e, você sabe, as guerras por procuração. No caso da Índia, ela seria vulnerável se algo como o que aconteceu com a Rússia acontecesse com ela, porque depende muito de importações e de conexões externas. Mas realmente, não há outra escolha para a Índia, a não ser se juntar e fortalecer ainda mais seus laços com os países do BRICS. Acho que esse é o futuro da Índia, por exemplo. Bem, um exemplo ainda maior do que você está dizendo aí, Nima, é em relação à China. Sim, certamente. A Rússia tem tudo o que precisa. Se sai do solo e você pode vender, fabricar algo com isso, ou usá-lo como combustível, a Rússia tem. E em quantidades imensas. Quero dizer, a Rússia possui todas as commodities que você possa imaginar, certo? Além disso, ela também tem uma história, assim como uma forma de governo, que permite uma organização eficaz. A China é isso multiplicado por 10. Eles podem depender de alguns recursos, mas conseguem obtê-los. E também possuem recursos que mais ninguém tem. E isso diz respeito especialmente ao processamento de terras raras e metais, que, como você sabe, de repente nos últimos meses, se tornou uma grande questão para muitas pessoas. Mas veja, trata-se, eu acho, dessa ideia de autossuficiência chinesa e da política deles que entendemos como é que chamam mesmo? Uma fortaleza sem muros, ou uma fortaleza com portões abertos. Esqueci como é traduzido, mas enfim. Essa ideia de que eles serão essencialmente autossuficientes, serão uma fortaleza, mas aberta. Eles vão comercializar com o mundo, mas estão, antes de tudo, pró consigo mesmos, permanecerem autossustentáveis, capazes de viver outra própria, sem depender de outros. Certamente você pode entender isso. Veja o que eles estão fazendo em relação à energia renovável. Certo? Eles têm uma compreensão de que o mundo está mudando. Eles têm uma compreensão, uma valorização e uma crença nas mudanças climáticas. Algo que nós nem conseguimos dizer aqui nos Estados Unidos, certo? E eles estão fazendo algo a respeito disso, especialmente se posicionando como líderes mundiais para vender todas essas coisas para todo mundo. Mas o verdadeiro motivo por trás disso é o desejo deles de serem autossuficientes.
o desejo de não precisar depender dos outros, nem ficar vulneráveis. E os americanos? Nós não temos isso. Não conseguimos produzir. Não é tanto que nos faltem recursos, e não é apenas que tenhamos nos desindustrializado. Não temos as fábricas, não temos as instalações para fazer isso. E não é só que tenhamos uma população que não foi educada, temos uma população doente, obesa e que não consegue trabalhar tão bem quanto outras populações. E não é apenas que sejamos, por vários motivos, uma nação importadora que vive de crédito. Todo mundo vive muito acima de suas possibilidades. Então, para pagar alguém para fazer um trabalho, é tão caro aqui nos Estados Unidos em comparação com qualquer outro lugar. Então, produzir coisas, fabricar coisas, como isso vai funcionar, no sentido de balanços patrimoniais e demonstrações de lucros e perdas? Como isso vai funcionar? Mas a outra questão também, somos tão capitalistas. Estamos nesse estágio de financiarização que permitiu às empresas não apenas tirar do governo, da população e da terra, mas tirar de si mesmas. As empresas americanas nem sequer investem em si mesmas. Elas não reinvestem em sua força de trabalho. Investem nisso em suas instalações. Eles não investem em pesquisa. Eles não investem em sistemas de tecnologia e assim por diante. Eles colocam o dinheiro de volta em seus... Bem, você sabe o que quero dizer. Onde quer que você olhe, seja qual for o setor, a prioridade dessas corporações são as recompras de ações e os dividendos. Quero dizer, a realidade é que os fabricantes de armas americanos gastaram mais dinheiro no ano passado com recompras de ações e dividendos do que lucraram. Eles realmente pegaram dinheiro emprestado para pagar seus investidores. Essa é a mentalidade nas salas de reunião das corporações americanas. E é por isso, porque a Raytheon e a Lockheed não investem seu dinheiro em instalações de produção, que os Estados Unidos não conseguem produzir mais de 600 mísseis Patriot por ano. Não conseguem produzir mais de 10 mísseis THAAD por mês, ou algo assim. Ou porque, não conseguimos construir navios, tanques ou aviões que funcionem, muito menos na quantidade de que precisamos. Então quero dizer, os Estados Unidos, por mais vazios, superficiais e ocos que sejam, acho que é algo que cada vez mais países ao redor do mundo estão realmente começando a entender. E isso também vai acelerar não apenas o declínio do Império Americano, mas o movimento em direção a organizações como o BRICS, como você mencionou. Sim. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Grande como sempre. Thanks, Nima. Obrigado, Nima.